Bom, o nosso tema hoje é a fisiopatologia da Ler-Dort. Então, antes de a gente começar, falar algumas coisas aqui. Existe uma verdadeira confusão entre os diversos profissionais no que se refere ao conceito e terminologia sobre o assunto. Eles se fazem necessário uma uniformização deste para que sejam evidenciadas várias questões no âmbito do relatório. A confusão da Ler e Dort, qual é a terminologia que nós vamos usar? A taxonomia, a ciência das classificações, tem apresentado confrontos, não só na semântica, como também nas implicações científicas para os profissionais da área de saúde. Desde a época de Hipócrates, as pessoas continuam se confundindo com uma série de coisas. Ao pé da letra, a terminologia LER, ou seja, lesões por esforço repetitivo, implica na afirmação de uma lesão tecidual, no que não acontece na maioria dos casos. Como também sustenta a tese de que as mesmas foram causadas por repetição de movimentos, deixando de lado outras formas de cargas biomecânicas. A exemplo da atividade não se desenvolve sobrecarga muscular estática, para a manutenção da postura por meio de prolongadas tarefas executadas com força máxima. Situações de trabalho realizadas em altas temperaturas ou ainda tarefas com instrumentos vibratórios. As LER são definidas como um conjunto de disfunções musculoesqueléticas que acometem os membros superiores e até a região cervical, estando relacionadas ao trabalho principalmente em áreas como indústria, eletroeletrônicas, alimentos, químicas, têxteis, serviços de telefonia, entrada de dados em terminais de computação, entre outros. Dados os motivos anteriormente citados na literatura, nos deparamos com uma série de nomenclaturas destinadas a nomear essa condição patológica, como, por exemplo, distúrbios ou desordem por trauma acumulativo, síndrome do esforço repetitivo. Isso são autores que falam essas formas, tá? Distúrbios músculo-esqueléticos ocupacionais, síndrome ombro-braço, síndrome do membro superior, síndrome cérvico-braquial ocupacional, síndrome da hipersolicitação, síndrome da dor crônica do membro superior, injúrias, que são doenças, né, por uso repetitivo, lesões de sobrecarga ocupacional, injúrias ocupacionais de esforço de repetição, distúrbio do membro superior relacionados ao trabalho. O mais novo termo, na verdade, é DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Muito mais adequado, pois agrupa nele vários outros aspectos dolorosos que não possuem imperativamente lesão tecidual, muito embora não seja o ideal, pois exclui distúrbios ligamentares e as neuropatias periféricas. Segundo autores, os distúrbios ocupacionais do aparelho locomotor, os distúrbios reumáticos ocupacionais relacionados ao trabalho são os mais adequados. Então, existem vários autores que às vezes se confundem a nível de terminologia sobre o assunto. Então, as Ler-Dort, estão vendo os slides, gente? Os slides estão aparentes para vocês aí? Todos estão vendo os slides? Para mim, não, professor. Só está aparecendo a parte inicial. Está aparecendo. Então, eu vou fechar e abrir. Espera aí. Slide. Só um instantinho. Espera aí. Vou abrir de novo. Vamos ver agora se aparece. Foi? Agora foi, gente? Sim, está aparecendo. Ok, obrigado. Mas aonde o senhor está... Ok, vamos lá então. Então vamos falar hoje sobre fisiopatologia, as relações Ler-Dort, as doenças em si e os comprometimentos dentro do nosso corpo, para depois a gente começar a partir para as doenças em si, tá? Ainda vai ter mais uma aula falando de algumas relações da prevenção e depois nós vamos começar diretamente falando sobre as doenças relacionadas às lesões por esforço repetitivo. Então vamos ao primeiro videozinho pequeno. Eu sou mais rápido que você.
Sou mais forte que você. E com certeza vou durar muito mais que você. Você pode pensar que eu sou o futuro, mas está errado. Você é o futuro. Se eu pudesse desejar alguma coisa, desejaria ser humano. Para saber o que significa ter sentimentos, ter esperanças, ter angústias, dúvidas, amar. Eu posso alcançar a imortalidade. Basta não me desgastar. Você também pode alcançar a imortalidade. Basta fazer apenas uma coisa notável. Como estimular o processo criativo? Todo mundo pode despertar um gênio dentro de si. Difícil é acreditar nisso no meio de uma crise criativa. Mas a ciência diz que sim, é possível aprender a ter ideias brilhantes. Como você já sabe, nada fica firme sem esforço. Assim como todo o resto do corpo, o cérebro precisa de exercício. Andar de trás para frente, escrever ao contrário e desenhar de ponta cabeça são exercícios esquisitos. E justamente por isso, eles nos obrigam a usar áreas do cérebro que normalmente não são ativadas. Agora, é só esperar que a ideia apareça. Geralmente no banho, durante um sonho ou numa hora imprópria qualquer. A relação falando sobre quando a gente fala sobre a inteligência também depende de uma série de fatores, né? O conhecimento e a inteligência dependem de uma série de fatores. Por exemplo, o que adianta eu, com o conhecimento que eu tenho, ou qualquer profissional de saúde, qualquer professor com bagagem que ele tenha, quando, por exemplo, você vai para o interior do país? Um exemplo, uma historinha. Um professor, um catedrático, um pós-doutor, inclusive, resolveu fazer uma viagem. Foi para o interior do Amazonas, contratou um barqueiro com o barco dele e tal, e pagava por dia para ele conhecer lá os entremeios dos riachos do rio. E começou as perguntinhas bem inadequadas. Chegou para o barqueiro e perguntou para ele: o senhor, por acaso, sabe o que é zootecnia? Aí o barqueiro falou: não, senhor, eu conheço aqui os caminhos dos rios, eu conheço os peixes da região, eu conheço o local onde eu posso navegar, onde eu não posso navegar. Ah, já que o senhor não sabe zootecnia, o senhor morreu metade da sua vida sem ter esse conhecimento. O barqueiro olhou para ele: esse cara deve ser maluco. Aí continuou remando, né? Aí ele volta daqui a pouco, vira para o barqueiro e fala assim: o senhor sabe o que é biologia ambiental? Aí o barqueiro olha para ele: senhor, novamente eu vou lhe repetir, eu conheço muito bem os rios aqui, os peixes, os entremeios dos rios, aonde eu posso, aonde eu não posso navegar, onde eu posso pescar, onde eu não posso pescar. Aí então o senhor perdeu mais metade da sua vida. O barqueiro se distraiu, bateu lá numa pedra, no rio, lá num pedaço de madeira, começou a furou o barco e começou a entrar água. O barqueiro, conhecido como ele é, se jogou na água, nadou até a beira, e o professor: socorro, socorro, me ajuda. Professor, se você não sabe nadar, só vai perder a sua vida. Então, todo conhecimento depende de onde a gente vive. Então, por que adianta esse conhecimento todo dessa pessoa lá no interior lá do Amazonas, onde o conhecimento daquela pessoa é muito maior do que o conhecimento daquele professor? Então, as ideias, os conhecimentos, a máquina, ela não tem sentimento, ela não tem ideias, ela é mandada. Por isso que primeiro vem o homem, depois vem a máquina. A máquina não tem valor se o homem não a comandar. O computador, o celular, os robôs dentro das indústrias.
Então, tudo isso, quando é mal utilizado, gera lesões por esforço repetitivo. Se você ficar horas no celular, você pode ver, as pessoas hoje que estão usando muito o polegar, estão afinando o polegar. O polegar é o dedo de maior volume do nosso corpo, das nossas mãos. Ele está ficando fininho, porque está usando em excesso. Aí fica mal posicionado na frente do computador, começa a ter epicondilite. Fica com a posição do pescoço, computador muito baixo, cervicalgia, cervicobraquialgia. Então a máquina é que tem que ser, nós é que temos que entender a adaptação da máquina, não a máquina tem que adaptar a gente. Nós é que temos que se adaptar a ela. Desculpa, o contrário. É a máquina que tem que se adaptar a gente, não a gente a ela. Então, se a gente mal se posiciona mal em relação à máquina, vão ter lesões por esforço repetitivo. Então, o conhecimento que a gente adquire nem sempre é necessário em certos momentos. Então, de onde falamos? A forma e a estrutura das sociedades humanas, suas instituições e suas práticas afetam a natureza das doenças que ocorrem entre os seus membros. Então, a má utilização dos equipamentos, a malformação através do uso desses equipamentos que vão gerar essas lesões. Os mecanismos por meio dos quais isso ocorre são complexos múltiplos e interatuantes. Ou seja, às vezes no meio que você vive, tem 50 pessoas e ali 2 apenas vão ter o problema. Ou 2 apenas não têm o problema e os outros 48 têm. Então, cabe ao fisioterapeuta, profissional de saúde que atue na área da ergonomia, entender o porquê que os fatores ali complexos de atuação, a movimentação, a postura, está ruim para aquele indivíduo, para aquele grupo de trabalhadores. O paciente não precisa provar a sua patologia para se acreditar no seu sofrimento. Tudo bem, tem muito malandro aí querendo aposentadoria muito cedo, mas ele vai ter que provar cientificamente, através de exames, através de perícia, que ele realmente é merecedor da aposentadoria por lesões, por esforço repetitivo. Lá na frente vocês vão ver por quê. O fenômeno dor músculo-esquelética relacionado ao trabalho é controverso. Isso depende da função. Vocês viram que no vídeo anterior, o cérebro não é totalmente ativado nos seus 100%. Nós não utilizamos nosso cérebro em toda a sua plenitude. Já que isso acontece, o que gera na gente? Gera acomodação, gera uma certa utilização de alguns meios, alguns grupos musculares e outros são mal utilizados. Quando da exigência aumenta, esse processo gera lesões, gera dor. Então a gente tem que ter muito cuidado e observar muito bem, porque nós vamos atuar, quem for atuar nessa área principalmente, deve observar muito com cuidado, postura por postura, indivíduo por indivíduo. Então é importante essa relação homem-máquina o tempo todo, tá? O homem entendendo o funcionamento da máquina, não a máquina entendendo o funcionamento do homem, é o contrário. Existe uma discussão que já dura algumas décadas, a potencial substituição da mão da obra humana pela mão da obra de máquinas. A máquina só vai funcionar se o homem estiver por trás para fazê-la funcionar. Ela não vai funcionar sozinha. Mesmo que seja com botões, mesmo que seja com computadores, mas precisa do homem para fazer essa máquina funcionar. Isso já foi matéria para reflexão em várias camadas sociais. Sendo assim, é clara a necessidade de uma discussão em cima desse tema. A ficção costuma falar de forma alegórica sobre os problemas da realidade. E a realidade costuma dar indícios de que realmente é preciso ser mudado para que o progresso possa ser respeitado, sem que a sociedade fique estagnada. Vamos lá. Vamos a alguns exemplos, até pode ser negativo para alguns e positivo para outros. Vocês já repararam que os ônibus hoje não têm mais trocador, né? Então vamos dizer que no Rio de Janeiro nós tenhamos, sei lá, vou chutar aqui o número, 5.000 ônibus. Nesses 5.000 ônibus, não tendo mais trocador, eu tenho menos 5.000 empregos.
Desses 5 mil empregos, eu tenho menos 5 mil pessoas para encargo social, salário, fundo de garantia. Isso é bom para quem? Para a gente ou para o dono da empresa? É bom para o dono da empresa. Há um tempo atrás, eu precisava de uma telefonista para mexer em uma série de plugs para passar a informação de um telefone A para um telefone B. Hoje, eu tenho um computador com uma pessoa que pode fazer uso para mais ou menos 4 ou 5 mil telefones. Então, a máquina está sendo utilizada, mas o homem está sofrendo, ele está sendo colocado de lado, de alguma forma. Então, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. A utilização mal feita gera todos esses problemas, gerará todos esses problemas. Então, novamente, nós temos que estar em contato o tempo todo nesse comum acordo entre homem e máquina. Às vezes, o problema não está na máquina, está em quem mexe na máquina. Hoje, as máquinas, por exemplo, quando você fala de colheita, por exemplo, o Brasil bateu recorde novamente em grãos, né? Graças a uma série de investidas do governo federal. Tá? Não estou fazendo campanha para governo algum, apesar que vocês sabem qual é a linha que eu gosto. Eu sou muito tradicionalista no que eu penso. Mas as máquinas hoje estão sendo guiadas com joystick, gente. As grandes máquinas, as colheitadeiras, elas são utilizadas com joystick. Hoje você tem algumas empresas já estão usando os drones, colocando, sei lá, sanduíches, almoço e levando para a casa da pessoa. São drones que conseguem atingir muita distância e levando. Os drones hoje conseguem sobrevoar as regiões onde existem as colheitas para saber se tem alguma praga, se tem alguma... é o momento de colheita, porque às vezes as regiões são muito grandes, os terrenos, as fazendas são muito grandes, então ele precisa, às vezes, ter uma noção também se foi feito, na verdade, a anotação, o tempo correto, mas às vezes ele antecipa. Você vê, nós estamos no inverno ainda. Nós estamos no inverno ainda. E a temperatura hoje foi 37 graus no Rio de Janeiro. Será que nós estamos no inverno ainda? Ou o verão já começou? Aliás, a primavera já começou há muito tempo. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho indício. Eu tenho minhas plantas já estão florindo. Então, na verdade, o calendário humano é diferente do calendário natureza. O homem está andando totalmente errado. Tem alguma coisa para ser acertada aí. Antigamente, o medo era do robô do chão da fábrica, de fábrica. Hoje, um dos maiores medos é a inteligência artificial. Mas o fato é que as pessoas aprenderam a lidar com os maquinários, as profissões se adaptaram. Um outro vídeo aqui falando sobre inteligência artificial. Artificial, o que vem na cabeça? I'll be back. Não, gente, não é nada disso. Bom, eu vou perguntar aqui no meu celular para a gente encontre uma resposta legal. O que é inteligência artificial? Alguém aí falou um pequeno minuto. Não. Eu acho que ainda não. Inteligência artificial vem ganhando muito espaço nos dias de hoje. Seja com o nosso celular, nos bancos e em diversas plataformas. Uma das principais funções é nos informar e apresentar uma solução para alguma coisa. Mas e aí, será que ela se resume apenas nisso? Lógico que não, né, gente? E se você achou que o setor mais importante da economia brasileira ia ficar de fora dessa... Achou errado, otário! No agro, a inteligência artificial age de maneira efetiva e faz toda a diferença nos cálculos e análises mais minuciosas. Ela busca padrões de comportamento e processa cada informação para indicar a melhor oportunidade para o seu negócio. Assim, com a inteligência artificial, podemos ganhar tempo e precisão nas análises consideradas complicadas. Imagina se um produtor rural pudesse perguntar, assim como perguntei para o meu celular, sobre o que está acontecendo na plantação dele. Bom, nós fomos atrás de algumas empresas que já tornaram essa possibilidade real e encontramos uma iniciativa bem bacana da Strider, a CIA. You really are CIA. Não é essa CIA. É o programa CIA. S-I-A. CIA.
Na Strider, a inteligência artificial já é uma realidade na prática, ou melhor, no campo. A empresa é conhecida por grandes inovações. Assim, desenvolveram um algoritmo de inteligência computacional que é capaz de planejar, analisar e sugerir ações que aumentam a produtividade da lavoura. Tá, mas e aí? O que é a CIA? A CIA vem com a ideia de ser o braço direito do gerente, aquele olhar extra sobre a fazenda. Essa inteligência processa os dados e os transforma em relatórios, para que o produtor passe menos tempo analisando as informações e mais tempo agindo. Assim mesmo, simples, sem sustos. Cacete! O projeto está no começo e é apenas uma semente, mas promete ser uma semente muito poderosa. No futuro, a CIA será capaz de estimar o comportamento de todas as variáveis e recomendar ações baseadas na análise de diferentes cenários e no impacto que cada um trará à produtividade e rendimento no seu negócio. São inúmeros os pontos em que a inteligência artificial no agro pode ajudar o produtor. Então, vamos com calma para todos vocês entenderem. A CIA estima a produtividade da safra a partir da análise de safras anteriores, unindo previsões meteorológicas e outros fatores, o que permite uma grande melhora do planejamento e de todos os processos do ciclo produtivo. Também estima o comportamento de pragas, levando em consideração levantamentos de campo, clima, análises históricas, localização geográfica e sazonalidade. Aí, então, ele é capaz de sugerir o melhor dia para realizar uma aplicação. Tudo isso estudando as reações das pragas. A CIA é capaz de planejar o calendário das atividades de monitoramento ao longo de toda a safra, reconhecer o progresso das atividades e reestruturar toda a agenda se algo sair fora do planejado. Ela também supervisiona toda a sua frota em tempo real e envia alertas sempre que uma máquina operar fora das condições ideais e planejadas. Vale lembrar que o sucesso dessas tecnologias depende do pacote completo: software, hardware e também experiência em campo. E aí, galera, vocês sabiam que a inteligência artificial estava tão avançada assim no campo? E você, o que você achou dessa ferramenta? Espero muito que vocês tenham gostado. Isso é que é usar a máquina de uma forma correta. Então, por isso que vocês veem como é que o Brasil está crescendo a nível de tecnologia, tá? E isso não é falado na Rede Globo. Isso ninguém fala lá, né? Aí só fica malhando e ninguém fala do que é bom, que o país está crescendo, né? E ninguém está vendo. Então, gente, vocês veem que a máquina ela está sendo utilizada de uma forma adequada. Para a gente, fisioterapeuta, por exemplo, existe a game terapia. Existem hoje uma série de games, uma série de jogos em que você pode trabalhar com pacientes ou pode trabalhar com pessoas com lesões por esforço repetitivo para realinhar, reequilibrar as estruturas articulares, ligamentares, musculares, tá? Então, existem meios hoje, através da máquina, para você melhorar a qualidade de recuperação ou a melhor qualidade de desenvolvimento do trabalhador. Advogados, médicos, fisioterapeutas já começam a usar o Watson. Inteligência artificial da IBM. Vocês vão ficar loucos com isso aqui, tá? Para realizar análise, eu já estou atrás disso há um tempinho já. Eu não consegui ainda. Para realizar análise de dados de forma mais precisa e através dela fazerem processos diagnósticos mais precisos que atendam melhor a seus clientes. Olha esse vídeo, que espetáculo. O que é a inteligência artificial desse tipo? Nós hoje somos pequenininho perto do que esses caras estão criando. Eu sou uma evolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você, instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson.
Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Vocês viram como é que nós estamos atrasados? Essa linha Watson da IBM, ele faz processar uma velocidade tal que você consegue montar ou processar um diagnóstico em cerca de 2, 3 segundos. Sem pensar muito. Ficaram bobos agora, né? O quanto a máquina está crescendo e quanto a ergonomia já cresceu, nós estamos engatinhando ainda. Tem muita coisa aí fora, muito mais rápida e muito mais consistente. Essa é a linha chamada Watson da IBM. Resultados dos desequilíbrios entre as exigências das tarefas e as margens deixadas pela organização do trabalho, para que o trabalhador, na realização de suas tarefas, mobilize as suas capacidades dentro de suas possibilidades. Nem sempre um indivíduo que se diz treinado para um setor realmente vai desenvolver a qualidade do serviço naquele setor. Às vezes é importante ele ser trocado de setor para que ele desenvolva toda a sua capacidade. Uma síndrome clínica, caracterizada por dor crônica, acompanhada ou não por alterações objetivas, e que se manifesta principalmente no pescoço, cintura escapular e ou membros superiores em decorrência do trabalho. Isso é, na verdade, a definição de lesões por esforço repetitivo do INSS. Novamente, quem sofre é a máquina, mas às vezes a máquina revida. Às vezes a máquina revida. Revidou. Dançou. 2-0 a máquina. O surgimento das LER pode estar ligado ao quê? Um conhecimento preciso e recente dessas patologias. Uma demanda pela melhoria das condições de vida e do trabalho. Eu tive conversando uma época que eu trabalhava lá na região dos Lagos, e de vez em quando eu saía para conversar com profissionais, né? Porque essa disciplina já está comigo já há um bom tempo, não só dentro da Uniabel, em outras instituições já ministrava essa disciplina. E às vezes eu conversava, quem conhece ali em Cabo Frio, a Rua dos Biquínis, né? Ali tem, embaixo são lojas, em cima são manufaturas, ali as pessoas ficam produzindo. E eu pedi uma autorização a 3 empresários ali que eu fosse observar o trabalho das manufatureiras, as pessoas que fazem os biquínis, os maiôs, os sungas, tudo mais, roupa de praia, né? E eu via que as cadeiras que elas usavam eram péssimas, e todas reclamavam de lombalgia, todas reclamavam de cervicalgia, todas reclamavam de dor no cotovelo. Aí eu fiz uma colocação, né, para os 3 empresários, falei para eles, olha só, você quer melhorar a sua produtividade, está aqui, aumento da produtividade? Ele falou, como? Troca as cadeiras, não precisa mais do que isso não. A mesa está numa altura adequada, o material está numa altura adequada, a luz está bem tarejado, tudo mais, mas as cadeiras estão péssimas. 2 deles atenderam, 1 não atendeu. Os 2 tiveram um aumento de 35% do rendimento a nível de produção. O outro teve decréscimo na produção, inclusive. Então, um detalhezinho que você passa por uma pessoa dessa, ele acredita em você, na qualidade da informação que você está passando para ele, melhora a qualidade do profissional, melhora a qualidade da empresa e também a rentabilidade da empresa. Então, essas mudanças que nós devemos fazer, melhora a produtividade, ela cresce. Mas se o excesso for feito, a produtividade cai, é o contrário. Então, a melhoria da qualidade, o aumento da produtividade, o estoque zero, o cliente é rei, né? O cliente sempre tem razão. Produtividade. Por conta da pandemia do novo coronavírus, grande parte das empresas brasileiras adotaram um modelo de trabalho remoto para evitar a disseminação do vírus e preservar a saúde de todos. Isso realizou um aumento da produtividade em 25%. Vocês não sabiam disso, não? A produtividade do Brasil não caiu, ela cresceu. Tá? Eu dei um exemplo na sexta-feira. As empresas que fazem uso de internet aumentaram em torno de 42% as vendas.
As empresas que fazem uso de telefonia aumentaram em perto de 30%. A produtividade no campo aumentou esse ano 12%. É muita coisa. É muita coisa, gente. As empresas, uma boa parte delas não parou, tá? Algumas não pararam. Essa história que todo mundo parou é mentira, tá? Então, eu sei que muitos perderam emprego, muitos ficaram sem emprego, mas muitos geraram mais emprego e muitos geraram mais financeiramente o seu negócio. Tiveram que se readaptar ao mundo. Alguns fatores de risco relacionados às LER-DORT, né? Então, tem, na verdade, 2 fatores de risco principais, né? Os biomecânicos e os psicossociais. Os biomecânicos estão relacionados ao esforço excessivo, a repetitividade, né? As posturas inadequadas, os gestos mecânicos articulares inadequados. Os fatores psicossociais, a insatisfação, eu digo sempre, se você não está satisfeito com o que você faz, pega o chapeuzinho e pula fora. Vai buscar aquilo que te satisfaz. Vai embora. Eu já tive caso que eu trabalhei com uma pessoa que eu me senti insatisfeito. Eu peguei meu chapéu e saí. Não foi uma vez, não. Já foi umas 3 vezes já eu ficar insatisfeito com o que eu estou fazendo. Eu estou vendo que estão querendo enganar a pessoa e isso gera o quê? Eu que estou sendo errado. Eu que estou enganando ele também. O dono está querendo que eu engane a pessoa. Isso é um absurdo, mas isso aconteceu comigo 2 vezes. A terceira eu quis sair porque eu já estava vendo alguma coisa errada lá dentro. Percepção negativa do trabalho. Às vezes aquele trabalho te faz mal. Você dorme mal, você se alimenta mal, trabalha, leva trabalho para casa. Será que isso é adequado? Você leva 2, 3 horas para chegar no trabalho. Pega ônibus, pega metrô, pega barca, pega não sei o quê, até chegar no trabalho. Chega no trabalho, às vezes atrasado, teu chefe, pô, atrasado de novo. Aí tu faz o trabalho, alonga o teu horário e volta mais 2, 3 horas para casa. Nessas 8 horas de mais 6 são 14 horas. O dia tem 24 horas. Você chega em casa, às vezes, sendo mulher, vai fazer comida ainda, vai dar banho em filho, vai ajudar o marido em alguma coisa e tal, gastou mais umas 3 horas aí. Dormiu 5 horas, 5, 6 horas, até conseguir dormir. Acorda cansado no dia seguinte, levanta de novo, vai para o trabalho. Esses fatores geram uma percepção negativa, distância, cansaço, calor. Nós estamos começando essa época de novo agora. Tá? Mas isso depende, né, de cada um, a tal da sensibilidade individual. Então, na verdade, um dos problemas maiores, né, do ser humano é se acomodar, é a postura inadequada. Vai curvando, curvando, curvando. O que acontece aqui? Ó? Eu estou encurtando a musculatura flexora, eu estou alongando a musculatura extensora, ao mesmo tempo eu estou comprometendo a lombar, eu estou pressionando a caixa torácica, diminuindo inclusive a expansão torácica, ou seja, eu diminuo a oxigenação, o coração tem que fazer mais esforço, a pressão aumenta, má postura. Então isso está totalmente errado. O que mais eu tenho que observar? Opa, desculpa. O que observar aqui, né? A tela do computador está ali adequadamente, o posicionamento da cadeira, tá, o encosto pode, de repente é rígido, o apoio de braços, né? O mouse não pode ficar longe do corpo, o apoio dos pés é importante, se ele estiver inclinado, melhor ainda. Tá? A luminosidade no local, tudo isso faz parte, né? Está muito próximo do monitor, isso pode causar problema visual. Bom, isso aqui em toda empresa tem que ter, a gente chama de mapa de risco. O mapa de risco, ele tem a coloração quando eu tenho efeitos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. A coloração mostra o que é mais prejudicial ou menos prejudicial. Tá? Então, esses mapas de risco, se vocês entrarem numa empresa de médio, grande porte, é necessário observar se esse mapa de risco está presente. Alguns fatores determinantes na LER-DORT, né? A concepção dos equipamentos, se você sabe manipular com esse equipamento. O ambiente físico, ou seja, se é calor, se é quente, a luminosidade.
o ruído no local. O contrato de trabalho, como é que ele é feito? Vou exemplificar, eu já falei sobre isso. Na Microsoft, nós temos cerca de 22% dos funcionários são brasileiros. Tá? Olha como é que o brasileiro se adapta bem a um serviço diferenciado. A Microsoft ela trabalha por meta. Então, você tem uma meta a alcançar naquele dia. Na Microsoft é de 4 a 6 horas dia o trabalho lá. Você vai no horário que você quiser, com a roupa que você quiser, no horário que você quiser. Ah, eu não estou com sono, resolvi trabalhar de madrugada. Saí de casa às 11 da noite, entrei na Microsoft à meia-noite. Hoje a minha meta são 6 horas. Trabalho de meia-noite às 6, vou para casa, sei lá, vou trabalhar em outro lugar, resolvo ir para academia, sei lá, se mora perto da praia, vai para a praia, vai para a piscina, não importa. Ah, hoje eu quero ir de short e camiseta, hoje eu quero ir de sunga trabalhar. Pode? Na Microsoft pode. Na Apple pode. Então, satisfação com o que você faz, qualidade de serviço, mas você tem que cumprir a raio da meta todo dia. Concepção das ferramentas, o uso adequado, a organização do trabalho, a produção adequada em si e, novamente, entra os fatores de risco, os psicossociais e os biomecânicos. Os fatores biomecânicos. Os fatores de risco para a saúde e segurança dos trabalhadores presentes ou relacionados ao trabalho podem ser classificados em 5 grandes grupos. Primeiro, o esforço excessivo.
O ser humano é engraçado, né? Na verdade, o ser humano, ele é feito para fazer, ou seja, agir, e às vezes ele é feito para pensar. Alguns são feitos para agir e pensar, tá? Mas nesse caso, você vê, o que adianta você dar uma cadeira eletrônica para essa pessoa se você não dá o treinamento para ele? Ele mostrou rapidamente ali os botões e tal, ele ficou todo enrolado e acabou no mesmo aspecto, foi pegar lá o serrote para cortar a cadeira. Então, é a mesma coisa. Não adianta você querer treinar uma pessoa, dar uma qualidade de serviço para a pessoa se você não treina ela adequadamente, né? Quando você olha, por exemplo, né, uma postura, você tem uma cadeira ergonômica, mas a postura é péssima. Não adianta. Outra coisa, o mau posicionamento, né? A coluna que sofre, a luminosidade, não, o posicionamento do antebraço está errado aqui, né? A cadeira adequada em relação ao monitor está baixo, agora está numa altura adequada, ideal. O teclado, né? A luminosidade batendo não é bom. Então, esses detalhezinhos que a gente vai observando. A repetitividade na utilização, né? Lembrar da NR17, daquela pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados, para evitar exatamente esse processo de repetitividade. A insatisfação no trabalho, né? Gera cefaleia, insônia em casa, irritação, por essa insatisfação. Irritação, né? Você é doido para quebrar tudo, você não quer nem saber. A insônia, que eu já falei, né? Você não consegue dormir, fica pensando no trabalho o tempo todo, o que está faltando de que você não fez naquele dia, ou você não conseguiu terminar a meta daquele dia, gerando até depressão, tá? E a depressão, você sabe qual é o caminho se não for cuidado adequadamente. E a depressão, ela não aparece para a gente diretamente. Depressão também afeta a sua capacidade de pensar direito, sabia? Você não consegue raciocinar adequadamente. A percepção negativa do trabalho, né? Troca de informações, melhorou ou piorou, né? No caso, uma pessoa com depressão. Qualidade do trabalho, se ele não tem nada, olha, ele piora. Organização do trabalho, pior. Criatividade, piora. Trabalho em equipe, piora muito. Subordinação, ele começa a agredir o chefe. Administração do tempo, péssimo. Concentração na atividades, horrível, ele não consegue se concentrar. Então a depressão gera essas percepções negativas também. Então existe uma série de lesões que podem estar afetando o nosso corpo, por exemplo, cervicalgia, as artroses, né, a espondiloartrose na região cervical, as tendinites de ombro, de cotovelo, de punho, as epicondilites laterais e mediais, lesões ligamentares e musculares, lesões discais como hérnia de disco pelo mau posicionamento, né, a síndrome do desfiladeiro torácico, a síndrome do túnel do carpo, a síndrome de canal de Guignon, poucos conhecem, tendinites, né, de joelho, tendinite do tornozelo, lesões de menisco, lesões de nervo isquiático,
síndrome do piriforme, tudo isso está relacionado a lesões por esforço repetitivo, gente. Tem muita coisa que é relatada hoje em dia. O mesmo indivíduo apresenta mais de uma patologia. Nós vimos semana passada sobre estresse, retrasada, na verdade, como falamos sobre estresse, né? O somatório de comprometimentos em algumas áreas, alguns sistemas do nosso corpo, que podem gerar comprometimentos. Um diagnóstico vai precipitar o outro. Eles coexistem, diminuem o limiar das manifestações nos quadros clínicos. Às vezes o diagnóstico vai ser incorreto. Os sintomas dolorosos podem se desenvolver em sítios assintomáticos devido a efeitos de compensação. Às vezes, a lesão que ela está iniciando, ela aparece com um grau muito baixo, aí a pessoa deixa para lá. Aí a coisa começa a aumentar, aí a pessoa começa a entrar com um monte de analgésicos, os analgésicos começam a comprometer o estômago, aí começa a ter acidez, aí vai, um monte de coisa, uma atrás da outra. Então é importante a nossa avaliação, é importante você sentar, né, num grupo até multiprofissional para entender por que aquela pessoa está tendo os tais absenteísmos, as ausências do trabalho, é muito, né? Por que ele toda hora está ausente? Por que toda hora ele está procurando o atestado médico para estar ausente? Algum motivo está por trás. Ler-Dort não é uma entidade. Os mesmos fatores de risco podem explicar quadros clínicos distintos. Quadros clínicos semelhantes podem se originar em fatores de risco diferentes, tá? Isso depende das coisas psicossociais e biomecânicas que você observa com os grupos ou individualmente. Os fenômenos musculoesqueléticos não são os únicos efeitos das condições de trabalho apontados como fatores de risco. A gente sabe que a tensão que gera a gente gera dor muscular, a tensão sobre a gente gera cervicalgia, a tensão sobre a gente gera cefaleia. Então, uma série de condições pode gerar problemas musculoesqueléticos e outras relações. São resultado de interatuação de vários elementos presentes nas situações de trabalho. É um somatório. Então, a gente sabe que Ler-Dort leva a dor. Dor, dor, dor e dor. Não resultam de lesões súbitas, é um somatório de dias inadequados, é um somatório de más posturas, é um somatório de repetitividade, é um somatório de insatisfações, de insegurança. Resultam de traumatismos de fraca intensidade repetitivos durante longos períodos sobre estruturas musculoesqueléticas normais ou alteradas. O que vocês viram naquele videozinho, aquele desenho, exatamente a velocidade, o aumento da velocidade, aquele engajar, né? Na verdade, são as articulações que começam a sofrer. Os sinais clínicos são variáveis, em geral, dor associada de maneira mais ou menos pronunciada a um desconforto no curso da atividade profissional. O que acontece na maioria dos casos é o seguinte: a pessoa começa a sentir dor, aí vem o primeiro atestado médico, 14 dias. Aí ele volta e a dor continua. Aí mais 14 dias. Porque chegar ao 15º ele tem que ir para a perícia. Aí vem uma terceira vez, aí o chefe fala assim, ó, vai para a perícia, porque aí você vai ficar ausente e quem vai pagar o seu salário não sou eu mais, é o INSS. O que acontece com ele? E o salário dele passa a ser só metade, tá? Por isso que o cara, de repente, volta ao trabalho, mesmo com dor, porque ele sabe que ele precisa pagar as contas dele, ele tem que sobreviver, tem que se alimentar, né? A vida dele começa a ficar com valores pela metade. Aí ele volta e o comprometimento aumenta, até que gera um comprometimento maior, levando a cirurgia, a aposentadoria precoce, e vocês vão ver a faixa etária, como é que está esse problema hoje em dia aqui. Pra você ter uma ideia, no Japão, não acontece acidente de trabalho há 16 anos. No Brasil, aumenta 10% ao ano. Ou seja, não se tem o cuidado com o profissional que está ali trabalhando. As plataformas, se alguém já trabalhou ou conhece alguém que trabalha em plataforma ou em empresas de grande porte,
que possam vir a acontecer acidentes, na entrada tem sempre ali uma placa. Tantos dias sem acidente. Batemos o recorde hoje. Não, isso deveria ser uma praxe. E não bater recorde. Os gestos e movimentos, estando na sua origem, podem se encontrar nas atividades profissionais e extraprofissionais. Aí eu coloquei essa charge aí, que é engraçada. O que falta você inventar para justificar suas faltas? O cara me chega, feito uma múmia, para trabalhar, com 2 muletas, e o chefe com o dedinho na cara dele, dizendo por que ele está dessa forma para justificar as faltas dele. Complicado. Surge no curso da atividade de trabalho, de maneira insidiosa, localizada, geralmente o trabalhador considerador como inerente à sua ocupação, às vezes um somatório de problemas que estão chegando ali, não é associada com alteração de humor, né, insatisfação, por exemplo, melhora com o repouso, piora nos picos de produção. Aí vai o perito e diz para o cara, não tem nada, volte ao trabalho. O cara está sentado numa cadeira de rodas, cheio de gesso, com a cara arrebentada, cheio de dor, e o cara manda ele voltar para o trabalho. Vocês pensam que isso não está acontecendo hoje em dia? Tem acontecido. Então, relação das lesões por esforço repetitivo, né, as contrações estáticas, as posturas, o trabalho repetitivo, os esforços musculares intensos. Isso pode causar isquemia tissular em relação à postura e à contração estática, né? A contração estática gera fadiga, a fadiga gera liberação de ácido lático. O ácido lático é um sinalizador dizendo que você está excedendo no que você está fazendo, né? Então, vem vários aspectos aí, acúmulo de fadiga, atrito no tendão, dilacerações, compressões nos nervos, né? Parestesias, diminuição da condução nervosa, degeneração de fibras musculares. Aí, tudo isso que gerou essas lesões por esforço repetitivo, limitação da amplitude de movimento, perda da força muscular, perturbações na percepção sensorial. Então, um problema que poderia ser sanado, né, com treinamento, com qualidade, gera aposentadoria, por exemplo. E às vezes com pouca idade, tá? Porque não houve adequação, não houve aprendizado, não houve correção. Então a contração muscular vai causar, né, quando inadequada, aumento da pressão intramúsculo, levando a compressões de vasos sanguíneos dentro desse músculo. Nutrição dos músculos ativos pode ser temporariamente perturbada devido à má irrigação, principalmente o nível de força é elevado. Então, existem 2 condições para a contração muscular, as dinâmicas e as estáticas. As estáticas são piores, tá? As dinâmicas podem causar problemas, as estáticas são piores. A circulação sanguínea só é afetada durante breves instantes. As pressões rítmicas podem até favorecer a circulação sanguínea, porque a gente sabe que a contração muscular ajuda no bombeamento do sangue e até previne problemas de edemas ou inchaços no local. Durante certos exercícios, quando há contrações com alongamento do músculo, as deformações e as rupturas da linha Z, né, isso é fisiologia, podem surgir. Por isso que esse exercício que nós estamos falando aqui é a tal da ginástica, os exercícios laborais. As condições estáticas, déficit de oxigênio, o músculo funciona em condições anaeróbicas, a fadiga pode surgir pelo aumento da condição de ácido lático no sangue, desse sinalizador. Essa fadiga está condicionada pelo repouso, cuja duração deverá ser proporcional às pressões sofridas. Então, a condição estática é mais complicada que a condição dinâmica. A força do músculo. O nível de força, nós vimos algumas aulas anteriores falando que a carga máxima que um homem pode suportar, segundo a legislação, são 60 quilos, e a mulher entre 20 e 25 quilos, que eu acho elevado para ambos os sexos. Duração da manutenção de uma postura de um esforço, rapidez na qual a meta deve ser atingida,
Características estáticas dinâmicas na demanda, esforços externos. Vamos lá. Não tem pior postura para a coluna vertebral do que flexão com rotação. O cérebro não consegue identificar, e isso gera comprometimento nos discos intervertebrais, flexão com rotação. Vamos lá, vamos pegar um profissional aqui que faz muito isso. Caixa de supermercado. O caixa de supermercado, quando ele trabalha sentado, mexendo na máquina, o que ele faz? Ele pega lá 5 kg de arroz, passa na leitura óptica, coloca do lado de cá. Olha o movimento que ele está fazendo. Rotação. Ele está sentado, ele está com coluna fletida. Né? Membros inferiores com coluna fletida. Desculpe. Quadril fletido, membros inferiores e coluna reta, entre aspas. De repente a cadeira inadequada, não sei. Pega lá, sei lá, um refrigerante, passa a leitura óptica, coloca do lado de cá. Pega lá, sei lá, 6 garrafas naquele invólucro, né, com 6 garrafas de 1,5 litro, 2 litros, passa a leitura óptica, coloca... Então ele fica 8 horas por dia pegando coisas pesadas, passando a leitura óptica, colocando do lado de cá, o tempo todo. Lá fora, quando você chega num mercado, por exemplo, você coloca o material numa esteira, vira na posição aonde vai passar na leitura óptica, tá? Então você colocou lá feijão, arroz, sei lá, o que você vai comprar, ele passa numa esteira, passa na leitura óptica, já sai do outro lado. O cara que é lá o responsável lá da máquina, o máximo que ele vai fazer é somar, na verdade a máquina soma tudo, ele vai receber o dinheiro, vai te dar o troco e você vai embora. O máximo que ele faz é pegar tudo aquilo que você passou e colocar dentro de uma sacola para você levar e ir embora. Nós estamos engatinhando. Estou dando uma ideia para vocês. É um trabalho até de campo que vocês possam fazer futuramente com caixas de supermercado, bancários, os problemas de lombalgia que eles têm por esses movimentos repetitivos que eles executam no dia a dia no trabalho. A energia mecânica gerada na contração muscular é oriunda do uso das reservas químicas de energia do músculo. Arthur, você entrou agora, só para você escutar, não esquece de botar a sua presença. Você tem esquecido de colocar a presença e eu sei que você está presente. Não esquece de botar a presença lá no chat, por favor. A energia desprendida das reações... Ok, então. Obrigado. A energia desprendida nas reações químicas é transferida para substâncias proteicas, a actina, e a miosina dessa forma. A actina e miosina são enzimas que auxiliam o corpo humano na contração muscular. Ocorrem alterações de posições nas moléculas que, por sua vez, encurtam as fibras musculares. É a zona Z e a zona U. Isso é a fisiologia da contração muscular. O trabalho do músculo se baseia, portanto, na transformação da energia química em energia mecânica. Perfeito. Os acúmulos de lactato, na verdade, o ácido lático, causam aquelas dores momentaneamente. Insuficiência de glicogênio. Onde está localizado o glicogênio mesmo, hein, gente? Onde é que o glicogênio se aloja, hein? Quem lembra disso? Onde o glicogênio está alojado? Onde é que ele fica, se coloca em que parte do corpo? A glicose se transforma, o açúcar, os carboidratos se transformam em glicose. Não, no fígado. Exatamente, no fígado. Então, o glicogênio bom, tem o glicogênio bom e tem o glicogênio ruim. O glicogênio bom é armazenado no fígado. O glicogênio ruim está debaixo da nossa pele, que nós chamamos de gordura. Ok? Modificações das contrações iônicas, concentrações iônicas intra e extracelulares. Força de tração exercida pelo músculo é ruim, vocês viram naquele desenhozinho, ele puxando aquela carga. Atrito constante. Compressão contra os tecidos adjacentes durante a passagem ao nível das articulações. Quanto mais você afasta a carga do seu corpo, maior esforço você faz. Quanto mais você aproxima a carga do seu corpo, menos esforço você faz. É uma orientação que vocês futuramente podem fazer, ou uma orientação dentro de uma escola, por exemplo, no uso das mochilas. Tem gente que pega a mochila, coloca aquele esticador, né, para dar pressão na mochila, lá no último. Aí a mochila fica lá atrás.
Ou seja, o centro de gravidade do corpo da pessoa está sendo jogado para trás. Se você fecha a mochila ao máximo e aproxima o máximo do seu corpo, o esforço é menor. Experimenta isso. Pega 10 quilos, coloca os 10 quilos, coloca na frente do seu corpo e carrega. Pega esses 10 quilos, aproxima do seu tronco e carrega. Vê a diferença do peso. É como se aquilo fizesse parte do seu corpo. Quanto mais você aproxima a carga de você, menos esforço. Quanto mais você afasta do seu corpo, maior o esforço. É a mesma coisa quando você fala em cinesioterapia. Quando você coloca uma carga na extremidade distal de um membro, maior o esforço. Quanto mais você vai aproximando da articulação-alvo que você quer realizar, menor o esforço. Então, se você colocar uma carga para fazer, por exemplo, abdução de ombro, num processo degenerativo, uma bursite ou uma cirurgia de ombro, quanto mais aproximar, menos esforço o paciente vai ter. Agora, quando você estende o braço, por exemplo, e coloca a carga lá na extremidade distal, o esforço vai ser maior. Então, é sempre do menor para o maior, né? Menor o esforço, maior o esforço. Pressões sobre os tendões. O primeiro esforço é o esforço sobre cisalhamento. O tendão pode ser submetido a esforços de compressão que agem perpendicularmente no eixo das fibras. Para o ligamento, geralmente ele trabalha contra a ação da gravidade. Eu tenho os músculos, os ligamentos estão aqui trabalhando contra a ação da gravidade. Além do que, ligamento não foi feito para fazer força, ele é feito para dar suporte. Isquemia durante a compressão dos tendões da coifa dos rotadores, que é o manguito rotador, quando comprimidos sobre o arco coracoacromial, ou mesmo quando acontece uma compressão dos vasos situados anteriormente. Então, esforço excessivo, repetitivo no ombro, por exemplo, pode causar isquemia, causando lesões no manguito rotador, que é muito comum, que é a tendinite do supraespinhoso, que, se não tratada adequadamente, vira tendinose do supraespinhoso. A gente sabe que tendinose é ruptura, chega a romper, aí é cirúrgico. 60% das lesões que afetam o ombro afetam o músculo supraespinhoso. Ok? Uma abdução de 30 graus do ombro provoca uma isquemia parcial dos vasos situados anteriormente, os quais irrigam, entre outros, tendões. Quer dizer, a gente está falando aqui essa abdução a 30 graus, mas com uma carga. Tá? A insuficiência do líquido sinovial pode ser devido à diminuição deste, né, pelas bainhas, ou qual a qualidade nutritiva do líquido, como consequência dos processos inflamatórios. Quando as perturbações perduram, as arteríolas e as vênulas se hipertrofiam, o número dos fibrócitos aumenta e o tecido conjuntivo prolifera. Ou seja, toda a fibrose ocasionada por má irrigação nas articulações, esse fibrosamento causa uma diminuição da amplitude de movimento. E dependendo da quantidade de fibroses que possam vir a acontecer na articulação, tem que vir até a cirurgia para debridamento dessas fibroses e até mesmo as calcificações dos tecidos na articulação, por exemplo, do ombro. Então, a lesão, como é que ela se procede? Tem uma resposta inflamatória que causa a dor, que ao repouso a dor não é sentida. Com esse repouso, há uma diminuição da massa muscular, gerando fraqueza e rigidez, ou seja, o fibrosamento. Se eu tenho atividade excessiva, eu causo lesão. Então, eu estou falando de trauma agudo e trauma repetitivo. As exigências mecânicas podem ser em casos individuais ou em grupos, tá? Depende da máquina ou do setor que você está falando do trabalho. Isso causa mudanças nos modos operatórios, né? Ou seja, na execução, na utilização da máquina, a pessoa não vai fazer adequadamente o serviço. Isso causa alguns tipos de deformações, causando fadiga, pequenos microtraumas, né? Rupturas até de músculos, tendões e até ligamentos, alterações isquêmicas devido ao esforço excessivo pelas compressões. Então, tudo isso, né, gera ou dores agudas, que podem vir a acontecer novamente ou não, ou mesmo problemas crônicos que vão se repetir. A gente sabe que problemas crônicos hoje podem levar o trabalhador à aposentadoria, tá? Caso isso aconteça. Tomara que não aconteça com ninguém. Mas isso também tem culpa, às vezes, do próprio responsável dono da empresa, tá? Que não está dando a devida qualidade
adequada para os seus funcionários. Associação Internacional para o Estudo da Dor. Ele fala o seguinte na definição. Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, ninguém gosta de sentir dor, associado a dano tecidual, presente ou potencial, ou descrito em termos de tal dano. A gente sabe que toda dor, ela é subjetiva. Uns sentem mais e outros sentem menos, com o mesmo processo doloroso, com a mesma lesão. Elementos da dor. Nocicepção, detecção tissular, ou seja, o tecido nervoso mais próximo à pele é o que realmente reage. Percepção da dor a partir de estímulos dolorosos. Compressão, repetitividade, lesão, ruptura de ligamentos, ruptura muscular. Sofrimento ou dor psicológica, resposta negativa induzida pela dor. Aí vem insônia, depressão, a insatisfação está contida aqui. E as condutas de dor que o indivíduo faz e deixa de fazer. Com dor, você não consegue fazer todo o processo natural dentro do trabalho, você não vai conseguir fazer. Questão: por que as alterações de humor no curso das DORT ou das LER? Hipóteses: a dor na perda da saúde, a dor na decepção ao ser excluído no ambiente de trabalho. Isso aí, na verdade, é autoestima, baixa autoestima da pessoa, gerando sim também uma depressão pós-trabalho, é um pouquinho diferente. A dor do não reconhecimento, ou seja, a dor relacionada ao que você faz e não é reconhecido pelo seu chefe ou pelo grupo. A dor da humilhação no local da perícia médica, né? Precisa provar aquilo que aflige. Lógico que os exames clínicos vão demonstrar tudo isso. Dói porque dói e dói porque tem que provar que dói. Isso é complicado, né? Até um tempo atrás, a tal da fibromialgia, que nós vamos falar algum dia mais à frente, e eu estou já convidando algumas pessoas para falar sobre alguns assuntos, profissionais e pessoas que tenham problema de saúde, tá? Principalmente a fibromialgia. Eu vou trazer uma colega de vocês, que é de São Paulo, eu estou para confirmar com ela, tá? Ela é profissional, está terminando, profissional não, ela está estudando ainda na fisioterapia, mas ela tem fibromialgia. Então ela vai falar com a gente, um dia de aula, ela vai estar com a gente, conversando, falando sobre o problema dela. Dor é uma experiência desagradável, né? Sensitiva e emocional, pode ou não estar associada com a lesão dos tecidos, onde quem reage é o cérebro. O cérebro é quem informa a dor. O cérebro, na verdade, não sente dor, tá? O cérebro não sente dor. O cérebro apenas informa o local que está inadequado. A dor das DORT pode ser crônica, né? O abuso de medicação, a pessoa começa a tomar um monte de analgésicos. A ausência de proteção social, a pessoa ou ocupacional, na verdade, essa pessoa deveria ser induzida, inclusive, a frequentar grupos, tá? Os alcoólicos anônimos, o pessoal que faz uso de remédios, tem grupos assim para conversar. Dificuldades financeiras, hoje está acontecendo muito com as pessoas hoje em dia. Afastamento das atividades pessoais e sociais, está acontecendo com a gente hoje em dia. Qualquer dor é acompanhada de ansiedade e do impulso para escapar e terminar a sensação. É a tal da fuga, né? Sensação, emoção, fuga. A pessoa não encara o problema, ela foge do problema. Componente da experiência dolorosa. Existem lesões teciduais, constituição da pessoa, genotipo, ou seja, o que é genotipo e fenotipo? Ou seja, o tamanho da pessoa, a estrutura corporal, tá? É que a gente chama de endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. O endomorfo é aquela pessoa baixinha, atarracada e gordinha. O ectomorfo é aquela pessoa alongada, forte, muscular, mas magra. E o mesomorfo é o equilibrado, tá? Nem é forte demais, nem é gordinho, mas é uma altura equilibrada. O ambiente físico no trabalho, seja temperatura, luminosidade, o ambiente cultural, ou seja, o local que você trabalha, às vezes o local que você trabalha, a região que você trabalha é agradável. Isso tem muito a ver hoje até com
com a humanização do setor da saúde, inclusive, né? Até um tempo atrás, alguns estão se modificando, os CTIs eram muito frios, né? Parede, 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 a pessoa às vezes nem via a luz do dia. Hoje você tem, às vezes, um localzinho que tem um vidro, tem umas plantas, ali tem algumas coisas que demonstrem o dia a dia, uma coisa agradável, está mudando um pouquinho o aspecto. Estado afetivo e emocional, ansiedade e depressão, o significado simbólico no contexto das relações, a dor como linguagem, a pessoa sempre sensitiva a problemas. Tudo isso gera fadiga muscular, ou inflamação sistêmica, ou inflamação localizada, ou degeneração mecânica, ou dores que se exacerbam em várias partes do corpo. Porque às vezes você está com uma dor, você começa a fazer uma postura antálgica, uma postura dolorosa, e você começa a comprometer outras regiões que não tem nada a ver com o problema. Você está sobrecarregando essas outras regiões. Por isso que o nosso corpo é um todo, não é uma articulação. Então, novamente, a fadiga muscular gera um processo inflamatório localizado, ou mesmo sistêmico, devido a um fator degenerativo ou mecânico, quer dizer, a pessoa já tinha um processo degenerativo e acelerou mais ainda por causa do movimento repetitivo. Dores difusas pelo corpo, metade esquerda, direita, acima, abaixo, cintura, tudo mais. Isso pode acontecer, né? Essa interrogação é que pode acontecer tudo ao mesmo tempo também. É inaceitável, primeiro, que o paciente tenha que provar a patologia para que as instituições acreditem no seu sofrimento. 2, ser negligente com as situações com forte exigência biomecânica, ou seja, ele não reclama do esforço excessivo que ele está fazendo. Ele acha que vai ser demitido por causa disso. A conduta, fazer um diagnóstico preciso, nós somos nós aqui agora. Excluir as causas não profissionais da patologia, por que está acontecendo tudo isso. Analisar a história profissional do indivíduo, há quanto tempo ele faz uso desse tipo de trabalho, né? Que tipo de movimento ele realiza, há quanto tempo. Investigar se os fatores de risco são importantes e duradouros. Pesquisar uma relação temporal entre os fatores de risco presentes no trabalho e o aparecimento dos agravos e sintomas. O que está ocasionando tudo isso a ele? Por que as lesões começaram a acontecer de forma repetitiva com ele, se ele ainda está no mesmo setor? Foi a mudança de postura? Foi a mudança do maquinário? Foi a mudança de atitude dele mesmo? Foi a mudança de atitude das pessoas que o circundam? Tudo isso tem que ser pesquisado. DORT. Principais causas. Epicondilite, que podem ser laterais e mediais. As tenossinovites, que são chamadas tenossinovite de Kerven. As fibromialgias têm relação direta com o estresse no trabalho também. As tendinites, de cotovelo, de joelho, tornozelo, de ombro. As bursites, principalmente as de ombro, mas podem afetar também a de tornozelo, a de quadril. As dores musculares, as inflamações, síndrome do túnel do carpo, síndrome cérvico-braquial, síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do ombro doloroso, síndrome do canal de Guignon e outras mais que nós vamos com a síndrome do Dupuytren, a doença de Dupuytren. A incidência por sexo nas doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. 17% das doenças afligem o homem, 83% afligem a mulher. Por que esse número tão discrepante? Bom, segundo a fisiologia, a adaptação ao trabalho da mulher, ela vai demorar ainda a acontecer do que o homem. Segundo os fisiologistas, segundo estudos da fisiologia, toda a adaptação da fisiologia do ser humano demora em média de 300 a 500 anos. Por que eu estou falando isso? De 20 anos para cá, a mulher entrou mais no serviço, ocupando uma terceira função no dia. Por quê? Ela é dona de casa, ela é mãe e mulher, e agora ela trabalha fora de casa. Então ela somou mais uma coisa que ela não estava acostumada a fazer. Então ela somou mais um serviço no dia a dia dela. Enquanto que o homem continuava sendo o homem da casa
e o trabalhador. E o homem, né, a própria fisiologia, né, o homem sempre foi feito para fazer mais esforço. Então, tudo isso faz com que esses números discrepantes aconteçam aqui. A mulher tem a possibilidade de ter mais lesões por esforço repetitivo do que o homem. Aqui, se você somar, dá quase 4 vezes mais. As funções de trabalho mais acometidas em percentual. Os digitadores, com 28,6%. Os caixas de banco, com 14,8%. Os escriturários, com 12,9%. Os operadores de máquinas, 6%. Telefonistas, 4,1%. Há uns anos atrás, isso aqui estava lá em cima, tá? Porque mudou esse aspecto aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Caixa do supermercado, 3,8%. Secretárias, 2,2%. 10 posturas críticas. Primeiro, todas as posturas estáticas em geral. Cervical excessivamente estendida. Pessoa que fica trabalhando acima da linha da cabeça. Cervical excessivamente fletida, computador muito baixo. Braços abduzidos, apoio inadequado. Braços elevados acima do nível dos ombros, somados com a cervical extremamente estendida. Membros superiores suspensos por longos períodos, trabalhando acima da linha de visão. Sustentação estática dos antebraços pelos braços. Carga excessiva, fazendo acima com os membros estendidos. Flexão exagerada do punho, trabalho sobre o computador, a extensão exagerada também, e o desvio mantido. Cansou de computador, é só fazer isso. Ou então dar de presente para alguém. Perguntas. Abro para perguntas e dúvidas. Perguntas e dúvidas. Vocês estão vendo que a ergonomia, a fisioterapia do trabalho, ela continua entrando na fisiologia, continua entrando na anatomia, continua entrando na cinesiologia. Os cuidados com o homem são fisiológicos, anatômicos e biomecânicos. Nenhuma disciplina vai fugir desse papo. Nenhuma disciplina vai fugir disso. O ser humano é regido pela parte anatômica, fisiológica e biomecânica. Não tenham dúvida disso. E eu já cansei de falar sobre isso também. Fala, Kelly. Não? Oi, professor. Diga. Não, é porque eu ia falar que eu tenho dificuldade de manter uma postura correta, né? Para Sim, mas o que você faz para você melhorar? Aí é que está a pergunta. Eu fico tentando ficar a posição correta. Então, mas assim, tem um certo você já tem conhecimento para isso. Você já tem conhecimento para isso. Tá? Você sabe que você está com uma postura inadequada e você tem conhecimento para isso. Aí, desculpa, eu vou falar. Aí a gente está errando 2 vezes. Eu sei o que eu faço errado, não é? Eu sei o que eu faço errado e eu sei que eu estou fazendo errado. E você tem conhecimento. Eu estava vendo uma espécie de colete que parece que auxilia a pessoa a acostumar. Chama-se Velpô em 8. O Velpô em 8. O Velpô em 8 é tipo um elástico colocado pelo ombro, no outro ombro, ele faz um X atrás e ele reposiciona seu ombro na posição. Chama-se Velpô em 8. VLPO, Velpô em 8. Ele é todo elástico. Você coloca, ele arruma e alinha seu ombro bonitinho. Ou seja, ele mantém alongamento o tempo todo, o peitoral maior. Aí você ajuda com o quê? Contração isométrica de romboides, de trapézio, de musculaturas que dão uma postura melhor para a gente. Mas porque eu tenho a sensação de quando eu conserto a postura, me cansa, eu fico cansada do que... Porque você se adaptou a essa forma errada. Só que esse somatório de mais posturas, daqui a uns anos você vai começar a sentir. Se já não estiver sentindo. Já sinto. Tá, ok. Então, eu faço a pergunta aqui para todos. Quem aqui não tem escoliose? Quem não tem?
quem não tem escoliose. Todo mundo já se observou no espelho, que um ombro é mais baixo que o outro. Isso é difícil. Que um ombro é mais baixo que o outro. Quer dizer, isso já vem na nossa genética. Também tem fator genético por trás. Mas será que se eu piorar essa postura não vai me causar dano, já que biomecanicamente aquela postura da escoliose que eu trouxe na minha genética, para mim é normal? Se 80% do ser humano tem escoliose, o anormal é que não tem. Então eu tenho que, na verdade, mesmo com a escoliose, eu tentar, por exemplo, a minha escoliose é chamada de funcional. Tem dia que dói, tem dia que não dói. Mais não dói do que dói, dificilmente dói. Tá? Então, é uma escoliose que a gente chama de escoliose funcional. Tem momentos que ela dói, tem momentos que não dói. Mas não me atrapalha em absolutamente nada na minha forma de funcional. Ok? Mais alguma dúvida aí, gente? O que houve, Hélio? Tu chegou só agora, cara? Chegou do trabalho agora? Tá com vergonha de falar. Não tem problema não, cara. Eu sei que todo mundo tem problemas. Nenhuma pergunta mais, gente? Nenhuma dúvida? Nada? Professor, boa noite. Boa noite, Thalia. Pode falar. É sobre... Você estava falando também que a fibromialgia também pode acontecer. A fibromialgia são dores pelo corpo todo, correto? Sim, são 18 pontos de dor, no qual 11, quando avaliados, serão positivos. Aí você detecta com fibromialgia. Para você ter uma certeza diagnóstica, você pede o exame de sangue para a pessoa. Aí você vai ver o cortisol aumentado. Aí você tem certeza do diagnóstico. Você fez o teste palpatório, né? Você faz o teste palpatório, existe um mapa dizendo 18 pontos, porque eles são bilaterais. Você faz a palpação, atingi 12, opa, mas eu quero uma confirmação. Porque há uns anos atrás, a avaliação do cortisol não era feita. As pessoas não tinham esse conhecimento da relação estresse, fibromialgia, cortisol. Aí o malandro ia lá no perito, aí as malandragens, por isso que a perícia está apertando um pouco mais, e começava, dói. Aí o cara, pô, já deu 12. Aí, pum, aí dá lá a aposentadoria, fibromialgia. Aí é malandragem. Né? É malandragem. O cara sabia o diagnóstico, na verdade, mas ele sabia que o comprometimento é através de exame de palpação. Aí o espertalhão, né? Mas é caso de muito estresse. Então, decorrente de muito estresse ou também pode ser algo físico? É mais relacionado ao estresse. A pessoa vai acumulando, e em vez de ela explodir, ela implode, né? O problema é o mesmo caso da depressão. A depressão ela não explode, ela implode. Ela acaba se autolesionando, né? Ou fisicamente, ou mentalmente. Fala, pode falar. Sim, mas então existe caso da pessoa conseguir se aposentar por fibromialgia, porque se é caso de estresse e a pessoa aí, sei lá, faz um tratamento, consegue se melhorar o estresse, vai passar. Não vai resolver. Oi? Não resolve. A fibromialgia ela não tem cura. Depois que ela se instala, o problema é grave. Não tem. Hoje não sabe ainda o problema. Eu achei que tinha cura. Não tem. Achei que tinha cura. Eu fiz na época eu estava na região dos Lagos ainda, trabalhava em Cabo Frio, depois fui trabalhar em Araruama. Eu fui fazer eu me assustei, né? Fui fazer uma pesquisa na região e vi que a região do Rio de Janeiro, isso depois eu fui pesquisando nas regiões e pedi a pessoas, alguns secretários de saúde, para entender isso aí. A região onde mais tem pessoas com fibromialgia chama-se região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Aí eu fui buscar por quê, né? Se é uma região aprazível, bonita, gostosa, mas o problema lá é a falta financeira. Lá, a média financeira da região é menor do que o salário mínimo. As pessoas, em média, ganham menos que o salário mínimo na região. Somando-se os empregados e desempregados, fazendo-se uma média, a média é baixa. A pessoa ganha muito mal. E a gente sabe que a incidência da fibromialgia ataca mais o sexo feminino. Eu não conheço sim. Conheci uma pessoa, um aluno meu, de acupuntura, tá? Ele é enfermeiro, inclusive,
e tem fibromialgia. É o único caso que eu conheci depois de quase 30 anos de formado. É a primeira vez que eu vejo um homem com fibromialgia. Sempre são do sexo feminino. Entendi, professor. Show, esclareceu bastante. Obrigada. Tá bom? Mais alguém? Wellington, faz o seguinte, dá um espeteleco no teu filho para tu assistir a aula. Brincando, brincadeira. Então, gente, 15 minutinhos de intervalo agora, tá? 10, 15 minutinhos. Eu vou dar sempre aqueles 5 minutos iniciais para quem quiser. Tá certo. Tá bom, tá merecendo. Não, criança não merece. Criança tem que ser educada. Tem que falar na hora e começar. A gente conversa com eles. Eu nunca bati nas minhas filhas, graças a Deus. Hoje tem uma com 28 e uma com 25 anos. Inclusive, a de 25 já me deu um neto, inclusive. Eu sou vovô já.